Há algo profundamente errado no ar. Não é visível, não se pode tocar, mas é sufocante. E o mais estranho é que ninguém parece notar. Ou se nota, prefere fingir que não vê. Andamos pelas ruas como zumbis elegantes, com o celular em punho, fones nos ouvidos, agendas lotadas e corações exaustos. Rimos em festas, nos gabamos de produtividade, postamos fotos felizes, mas por dentro, algo fede, algo adoeceu. Nunca estivemos tão livres para comprar, para escolher, para mudar de emprego, de corpo, de identidade. E ainda assim, o número de jovens que acordam desejando não ter acordado nunca foi tão alto. Ansiedade já é o novo normal. Solidão, um status silencioso. E pior, tudo isso é tratado como fase, como coisa da vida moderna. Mas e se não for? E se estivermos todos dentro de um grande delírio coletivo? Veja, crianças sendo medicadas aos 5 anos porque não conseguem prestar atenção. Adultos que mal conseguem ficar 5 minutos sem checar uma notificação. Casais que compartilham a vida, mas dormem com fones para evitar conversa. O vizinho que surtou do nada. A mulher que abandonou tudo e foi morar no interior dizendo que não aguentava mais gente. Não são aberrações, são sintomas. De quê? De uma sociedade que adoeceu mentalmente, não como exceção, mas como regra. Uma psicose que não se limita a hospitais psiquiátricos, mas que se manifesta em timelines, no culto ao consumo, no medo de ficar para trás, na histeria disfarçada de opinião forte. Este vídeo não é um desabafo, é uma investigação. Ao longo dos próximos minutos, vamos atravessar camadas da mente coletiva, confrontar ideias perigosas e tentar entender. Como é que enlouquecemos sem perceber? Quem nos empurrou? Por quê? E mais importante, há como escapar? Prepare-se. O que vem a seguir não é confortável, mas pode ser o começo de algo profundamente libertador. Há um tipo de dor que não grita, ela apenas se instala. Silenciosa, elegante. Você vai ao trabalho, paga as contas, troca mensagens, faz planos, e mesmo assim, algo dentro de você permanece inacabado. Um buraco que nem o sucesso, nem o afeto, nem os likes conseguem preencher. É o tipo de dor que não tem causa evidente, mas que corrompe tudo. Esse vazio não é individual. Ele é um fenômeno coletivo, um subproduto da era moderna. E, curiosamente, nasce de algo que consideramos conquista: a liberdade. Erich Fromm, em Fuga da Liberdade, já avisava: o homem moderno escapou das amarras da autoridade tradicional, mas essa liberdade o deixou perdido e sozinho, mergulhado em insegurança e ansiedade. Livres das tradições, das comunidades, das narrativas sagradas que organizavam o mundo, nos vimos jogados num universo onde tudo é possível, mas nada faz sentido. A modernidade prometeu emancipação, mas entregou fragmentação. A promessa de autonomia virou um labirinto de escolhas vazias. Na ausência de valores fixos, nos entregamos ao consumo, à produtividade, à performance. Se você não sabe quem é, pelo menos pode mostrar o que tem, ou o quanto sofre. A dor virou moeda social. E tudo isso não aconteceu por acidente. Ao romper com os pilares simbólicos que organizavam o inconsciente coletivo, como a religião, a tradição e o pertencimento tribal, entramos numa era de indivíduos desancorados. O psicanalista Carl Jung alertou com clareza: o homem moderno não percebe o quanto a sua racionalidade é frágil, nem o quão dependente é das estruturas invisíveis do sentido. Sem essas estruturas, o homem se torna massa, e a massa, por definição, não pensa, reage. É nesse terreno, fértil de insegurança e desorientação, que nasce a psicose coletiva. Pense na ironia. Nunca fomos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão isolados. Nunca tivemos tanto acesso à informação e tão pouca sabedoria. Nunca tivemos tantas escolhas e tão pouca direção. A nova espiritualidade é o algoritmo,
O novo confessionário é o Twitter. O novo altar é o espelho. E quando tudo se torna fluido demais, identidade, verdade, valores, o indivíduo não amadurece. Ele se dissolve. É isso que estamos vivendo. Uma dissolução subjetiva. Um apagamento da essência. E no lugar do eu, surge uma figura frágil, narcisista, permanentemente carente de validação externa. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, viu isso de perto e escreveu: a vida moderna está sofrendo de uma sensação de vazio, não de sofrimento físico, mas de um vácuo existencial. A mente humana precisa de significado como o corpo precisa de alimento. E quando esse significado é retirado, as pessoas ficam doentes. Elas compram, comem, gritam, seguem gurus, mas continuam famintas. Há um tipo de escravidão que não usa correntes. Ela não castiga o corpo. Ela sequestra o pensamento. É a escravidão das ideias implantadas, das opiniões fabricadas, dos desejos induzidos por mãos invisíveis. E o mais genial disso tudo: a vítima acha que é livre. A mente contemporânea, saturada de estímulos e carente de direção, tornou-se solo fértil para a colonização. Não por exércitos, mas por narrativas, por símbolos cuidadosamente desenhados, por slogans, hashtags, manchetes. Edward Bernays, sobrinho de Freud e pai das relações públicas modernas, não escondeu a intenção. A manipulação consciente e inteligente dos hábitos e opiniões das massas é um elemento importante da sociedade democrática. Bernays não estava sendo cínico, estava sendo técnico. Ele entendia que a mente humana, quando colocada em estado de ansiedade e desorientação, busca liderança, busca certezas. E quem controla os canais de comunicação, controla essa mente. Essa lógica foi abraçada por regimes totalitários, é claro, mas também pelo marketing, pela política, pela mídia. George Orwell escreveu que quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Mas Aldous Huxley enxergou algo ainda mais sofisticado. E se o controle não for pela dor, mas pelo prazer? Se o cidadão for doutrinado não pela censura, mas pelo entretenimento? E é exatamente isso que temos hoje: distração como método de dominação. Não há necessidade de prender o corpo quando a mente está hipnotizada por clipes curtos, narrativas rasas, recompensas imediatas. O mundo digital, aparentemente caótico, é uma máquina de condicionamento refinada, alimentada por dados, enviesada por algoritmos, programada para reforçar vícios mentais. Repare na arquitetura dos aplicativos que você usa. Todos seguem o mesmo padrão de reforço dopaminérgico: notificação, like, rolagem infinita, vício. Não é coincidência, é engenharia comportamental. Tristan Harris, ex-designer do Google, revelou: estamos hackeando a vulnerabilidade mais profunda da psicologia humana. Enquanto isso, a linguagem, essa ponte entre a realidade e o pensamento, também foi capturada. Palavras são redes semânticas. Modifique o vocabulário de uma sociedade e você altera sua percepção do mundo. Orwell chamava isso de novilíngua, uma forma de linguagem que suprime o pensamento complexo e impede a dissidência. Hoje, isso se manifesta no policiamento da fala, na substituição de termos por eufemismos ideológicos, na confusão deliberada entre conceitos fundamentais. E o que acontece com o indivíduo exposto a esse bombardeio? Ele perde a capacidade de pensar com profundidade. Sua mente se fragmenta. Ele já não distingue o que sente do que consome. Suas convicções são recicladas de tweets. Sua revolta é terceirizada por manchetes. Sua sensibilidade é moldada por vídeos com música triste de fundo. Isso não é acidente, é projeto. A mente colonizada é mais lucrativa, mais obediente, mais previsível. Mas há um detalhe que poucos percebem. Para que essa colonização funcione, ela precisa de um ingrediente essencial: o medo. Medo de ser rejeitado,
medo de pensar diferente, medo de estar do lado errado da história. Há uma linha tênue entre convicção e delírio. E quando uma multidão atravessa essa linha ao mesmo tempo, não restam dúvidas. A loucura virou norma. A insanidade, antes exceção, torna-se critério de aceitação social. Pensar com lucidez, nesse cenário, é quase um ato subversivo. O mais aterrador é que tudo começa com boas intenções: proteger, curar, corrigir injustiças, criar um mundo mais justo. Mas a história mostra que os delírios mais brutais sempre se vestiram de virtude. Matthias Desmet, psicólogo e autor de The Psychology of Totalitarianism, chama isso de formação de massa. É o fenômeno em que uma população ansiosa, isolada e sem sentido se agarra a uma narrativa coletiva com fervor religioso. Não porque ela seja verdadeira, mas porque oferece pertencimento. Quando as pessoas perdem suas amarras com a realidade objetiva, elas não deixam de acreditar. Elas passam a acreditar em qualquer coisa. Essa frase poderia ser de Goya ou de Jung, mas é de Desmet. E a chave para entender esse processo está no medo. O medo desorganiza o pensamento racional. Ele não apenas paralisa, ele obriga o indivíduo a terceirizar a responsabilidade. É por isso que regimes totalitários, ideologias dogmáticas e movimentos de massa florescem em períodos de instabilidade. Gustave Le Bon, em A Psicologia das Multidões, escreveu: "A multidão nunca tem sede da verdade. Ela exige ilusões sem as quais não pode viver." A verdade no delírio coletivo se torna ofensiva. A dúvida é uma heresia, o debate, uma ameaça. Assim, o grupo cria suas próprias regras, seus próprios fatos, seus próprios rituais e pune com fervor quem ousa pensar fora do script. Veja exemplos reais. Na Alemanha dos anos 1930, uma das populações mais cultas do planeta foi seduzida por uma narrativa de purificação nacional. Professores, médicos, artistas, todos aplaudindo leis absurdas, justificando perseguições, ensinando o delírio como verdade. Nos EUAs, durante o macartismo, bastava um sussurro para destruir reputações. A lógica era clara: quem não está conosco, está contra nós. Hoje, o delírio se veste de hashtags, se reproduz em viralizações, se consagra por likes. Em vez de tochas e fardas, temos câmeras frontais e microvídeos. Mas o mecanismo é o mesmo. E há uma tristeza profunda nisso. Muitos aderem por medo, não por convicção. Repetem mantras ideológicos, não porque acreditam, mas porque sabem que questionar custa caro. Michel Foucault, ao analisar como a sociedade define a sanidade, afirmou: "Não há loucura sem instituição. A sociedade precisa da loucura para confirmar sua normalidade." Hoje, talvez a loucura esteja na hipernormalidade, no excesso de conformidade, na impossibilidade de discordar sem ser banido. Pior, há quem se sinta seguro nesse ambiente, como um peixe em aquário, feliz por não ter que nadar no oceano. Só que o oxigênio ali está acabando. E o que acontece quando uma civilização inteira se constrói sobre essas distorções? Quando a histeria se torna critério moral? Quando a coerência é punida? O indivíduo lúcido começa a se retrair, ou surta, ou resiste, mas sozinho. Há um tipo de solidão que não vem da ausência de companhia, mas da presença insuportável da verdade. A lucidez, em tempos de delírio, é um fardo. Não confere superioridade, confere exílio. Enxergar com clareza, quando todos se recusam a ver, é como gritar num idioma esquecido. Quem ainda pensa, hoje, não pertence. Ele observa o absurdo crescendo pelas bordas. Discursos que se contradizem, valores que se invertem, normas que mudam a cada semana. E percebe o impensável, que manter a sanidade agora exige quase um esforço espiritual. Nietzsche escreveu:
Aquele que luta com monstros deve cuidar para que não se torne um monstro. E se você olhar por tempo demais para o abismo também olha para você. Essa é a tensão interna de quem se recusa a aderir ao caos. Ele precisa se preservar sem se contaminar, resistir sem adoecer. E isso é quase impossível, porque a sociedade não tolera o homem desperto. Ele perturba, ele desestabiliza o conforto dos que se adaptaram ao absurdo. Por isso muitos lúcidos escolhem o silêncio, vivem à margem, desenvolvem um tipo raro de coragem, a de ser mal interpretado. E é aí que entra uma questão essencial: como sobreviver à psicose coletiva sem perder a própria mente? O primeiro passo é aceitar que não há retorno à normalidade, porque o normal era o berço da doença. Jiddu Krishnamurti dizia: não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Ser saudável, portanto, é ser deslocado. É manter uma integridade interna mesmo quando tudo ao redor se dobra à conveniência. Mas isso exige ferramentas, exige rituais, referências, raízes. A filosofia se torna refúgio, não como fuga, mas como base. Viktor Frankl novamente nos lembra: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Essa mudança não é cosmética, é ontológica, é um retorno ao essencial, ao que é inegociável. Muitos encontram essa ancoragem na espiritualidade, não no sentido dogmático, mas como um espaço interior de verdade. Outros, na arte. Outro na natureza. O ponto em comum é: quem quer manter a lucidez precisa cultivar o invisível. Precisa alimentar a alma com aquilo que não está à venda. E, paradoxalmente, o lúcido também precisa de compaixão. Não pode se tornar aquilo que combate, porque a raiva constante, a indignação permanente, também são formas de contaminação. Thomas Merton dizia: a raiva de quem luta contra o mal pode facilmente se tornar uma forma de orgulho espiritual. Então, sim, há um preço para enxergar, mas também há uma paz profunda, serena, que só quem atravessa a escuridão com os próprios pés conhece. Há algo profundamente inquietante em perceber que o irracional pode ser mensurado, que a loucura coletiva, aquela que parecia restrita a livros distópicos ou a histórias antigas, tem fundamentos mensuráveis, previsíveis e até reproduzíveis em laboratório. Nos últimos anos, a ciência começou a decifrar aquilo que os filósofos já intuíram há séculos. A mente humana, sob certas pressões, se curva ao delírio. E não por fraqueza, mas por estrutura. Vamos aos fatos. O cérebro humano é uma máquina de sobrevivência, não de verdade. Ele prioriza coesão social acima de coerência lógica. Jonathan Haidt, psicólogo moral, explica isso de forma clara. A razão é, em grande parte, um advogado interno, não um juiz imparcial. Ela busca justificar instintos, não avaliá-los. Ou seja, acreditamos no que nos protege do isolamento, não no que necessariamente é verdadeiro. Em experimentos clássicos, como o de Solomon Asch, indivíduos saudáveis alteravam suas respostas apenas para se alinhar com o grupo, mesmo quando sabiam que o grupo estava errado. O medo da exclusão social aciona o mesmo circuito cerebral da dor física. Sim, ser rejeitado dói, neurologicamente. E esse detalhe muda tudo. O delírio coletivo não é só ideológico, é neurobiológico. Robert Sapolsky, neurocientista e autor de Behave, aponta que o estresse crônico, típico em sociedades ansiosas e fragmentadas, reduz a capacidade do córtex pré-frontal de tomar decisões racionais. A mente, sob tensão constante, regride. E é nesse estado que narrativas simplistas ganham força. A propaganda política, a desinformação, o culto à personalidade, todos exploram essa fragilidade. A psiquiatria, por sua vez, já reconhece padrões compatíveis com o que vivemos em massa. O fenômeno da histeria coletiva,
antes tratado como anedótico, ganhou respaldo técnico. Eventos como a doença misteriosa das freiras na França do século XV ou as convulsões em escolas africanas nos anos 90 são hoje classificados como episódios de transtorno psicogênico coletivo. Mas o que vemos hoje é mais sofisticado e mais sutil. É uma combinação de isolamento digital, superexposição midiática, desintegração cultural e sobrecarga sensorial. Sherry Turkle, pesquisadora do MIT, afirma: estamos conectados o tempo todo, mas menos presentes. A conexão superficial substituiu a intimidade real. Estamos juntos, sozinhos. E o que isso produz? Uma sociedade hiperestimulada e emocionalmente desnutrida. Um tipo de déficit de sentido que se disfarça de engajamento. É por isso que os delírios atuais não são histéricos, são banais. Repetem-se em discursos automáticos, em indignações recicladas, em indignidade viralizada. O desafio científico agora não é só descrever o fenômeno, mas propor antídotos. E eles não são tecnológicos, são humanos. Estudos indicam que vínculos reais, rituais comunitários, narrativas profundas e experiências estéticas têm poder de restaurar a coesão psíquica. A cura para a psicose coletiva talvez esteja na reconstrução simbólica do mundo, na reinvenção do sagrado, no retorno ao silêncio, não como ausência de som, mas como presença de sentido. Carl Jung, como profeta da alma moderna, já havia alertado: o mundo não sofrerá por falta de maravilhas, mas por falta de encantamento. E talvez esse seja o chamado final: reencontrar o encantamento. Não o escapismo ingênuo, mas o assombro autêntico diante da realidade. Porque uma sociedade que perde o encantamento não enlouquece de uma vez, ela se desintegra lentamente. A psicose em massa é, no fundo, um sintoma de um vazio, de uma ausência de alma, de uma fome de pertencimento que o consumo e o discurso nunca vão saciar. Mas quem reconhece o sintoma pode iniciar a cura. Se você chegou até aqui, é porque sente, lá no fundo, que tem algo errado com o mundo e com o que estamos nos tornando. E só de assistir a esse vídeo, você já está fazendo parte de uma pequena resistência silenciosa. Gente que pensa, sente, questiona e recusa viver anestesiada. E por isso, antes de qualquer coisa, obrigado. Sua atenção é preciosa. Num mundo viciado em distração, parar para refletir já é um ato de rebeldia. Mas se esse conteúdo te tocou de verdade, se você acredita que essas ideias precisam ecoar além das paredes da sua mente, considere se tornar um membro do canal. Aqui, a gente constrói mais do que vídeos. A gente levanta um espaço de consciência num tempo de ruído. Ao se tornar membro, você ajuda esse projeto a continuar, a crescer, a chegar em mais pessoas que estão à beira do colapso e ainda nem perceberam. Só de assistir você já apoia, já está ajudando, e muito. Mas se puder ir um passo além, saiba, aqui cada gesto conta. Cada clique tem peso, cada apoio é um muro a menos no castelo da loucura coletiva. Porque no fim das contas, a lucidez precisa de aliados.